Olá, queridos, amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima. Eu sou o missionário Daniel Silveira. Estou aqui fazendo essa live, voltando aí aos vídeos, né? No meu Face. Tinha uma galera aí já me cobrando, dizendo que estava com saudades. É porque recentemente teve muitas missões. E aí eu estava um pouco sem tempo de fazer vídeos. Deixa eu ajeitar esse celular aqui que eu estou sem o meu equipamento. Eu estou em Fortaleza, mas eu quero gravar aqui sobre a segurança de ser católico, certo? Eu quero pedir a sua paciência primeiramente para mim poder divulgar aqui nas páginas, né? Na página Beleza da Igreja Católica, que é uma das páginas que dá uma assistência muito grande ao povo de Deus. Tivemos até um problema aí, o Face estava querendo barrar as páginas católicas, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer esse combate. Nós sabemos que anunciar a verdade, nós pagamos um preço, né? Nós somos bem perseguidos. Então, deixa eu divulgar aqui nas páginas. Você que ainda não curte as páginas da qual eu sou moderador, eu recomendo a vocês, Beleza da Igreja Católica. Depois vocês pesquisem aí no Face de vocês, tá? Tem também Somos Católicos, Sou Católicos Incomodados que se Convertam, também é uma página muito recomendável, uma página muito boa, tá? Deixa eu ver aqui qual a primeira que eu vou compartilhar. Eu peço a vocês que compartilhem, né? Compartilhem aí, marquem seus amigos, para a gente poder desenvolver juntos esse trabalho de evangelização. Já estou colocando aqui na página Beleza da Igreja Católica, vou compartilhar aqui também. Vamos lá, deixa eu ver aqui qual próxima página eu vou colocar. E vocês vão compartilhando aí e vão marcando seus amigos para a gente poder estudar esse tema que é muito importante. Eu quero esclarecer aqui algumas situações que vai desmascarar muitas mentiras, né, por parte das más interpretações dos protestantes, das más interpretações até de pessoas que se dizem católicas. Então, esse vídeo eu quero focar muito, gente, na questão dos 3 pilares da fé católica e a segurança que esses 3 pilares da fé nos traz. Nós, como católicos, membros da igreja, batizados, nós temos essa segurança intensa concedida pela igreja. Então, vai compartilhando aí, já foi a segunda página que eu compartilhei, página Católicos Unidos em Cristo. Você que tem alguma página de evangelização e deseja que eu compartilhe também os meus vídeos na sua página, vai ser uma grande alegria, certo? Eu quero mandar um abraço aí para o Hélio Maria. Hélio Maria, meu irmão de fé, que Deus abençoe. Quero que Deus ilumine seus passos cada vez mais. Deixa eu ver aqui, tem também a página... Deixa eu ver, tem aqui a página Dei Verbum, também é muito boa. Gente, eu tava com saudade de vocês, né? Eu tinha parado de fazer os vídeos por conta das missões, mas estou retornando aí para a honra e glória de Deus. Então eu conto com a participação de vocês em compartilhar esses vídeos e me ajudar nessa evangelização, tá certo? Para falar desse tema, eu quero pedir a você que tem um catecismo da Igreja Católica, para você já correr atrás aí do seu catecismo, para a gente poder estudar esse tema dentro do catecismo da igreja, tá certo? Então, eu quero que você pegue aí o seu catecismo e a sua Bíblia Sagrada. Vamos estudar a fundo a segurança de ser católico, né? A segurança de estarmos na igreja verdadeira e única de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Para quem não sabe, eu sou um ex-diácono protestante, eu fui diácono de uma das denominações protestantes e hoje eu sou católico. Então eu desenvolvo muito esse trabalho de apologética, eu não prego só sobre apologética, né? Porque tem pessoas que ficam me atacando, você só prega contra o protestantismo, você só fala contra o protestantismo. Nós sabemos que cada pregador tem uma forma do Espírito Santo agir. Então, a apologética foi algo que eu me dediquei bastante
porque eu sei da grande produtividade da apologética na nossa atualidade. Nós estamos em uma atualidade que ela é muito corrompida pelo relativismo, né? As pessoas hoje pregam uma falsa misericórdia, prega um relativismo que quer tirar a centralidade da verdade absoluta. E aí quando a gente começa a desenvolver um trabalho de apologética, que a gente começa a desmascarar esses relativistas, né? Tanto relativistas que estão infiltrados dentro da Igreja Católica, como relativistas que são fora da Igreja Católica, existe um trabalho muito intenso para tentar tirar do povo a verdade absoluta. Então, o trabalho que eu desenvolvo é muito voltado à apologética por causa da necessidade da atualidade, né? A atualidade necessita intensamente de uma apologética genuína, que inclusive é uma das páginas também que eu sou moderador, o nome é Apologética Genuína, tá bom? Então já estamos passando aí mais de 100 pessoas visualizando ao vivo, isso é uma grande graça, eu quero que você me ajude, tá bom? Espero que você já tenha pegado o seu catecismo, pega aí um caderno, pega aí uma caneta, para a gente juntos estudar esse tema, né? A segurança de ser católico. Eu vou só compartilhar em mais uma página aqui, que é a Sou Feliz por Ser Católico. Você que ainda não curte essa página, pesquisa no seu Face e curta, porque são páginas que todos os dias colocam conteúdos novos, né, para os católicos e nos ajuda muito no nosso crescimento espiritual, tá bom? A galera que está mandando um alô aí, comentando, agradeço muito a participação de vocês, tá bom? Eu não vou ter tempo para mandar alô para todo mundo, mas na medida do possível eu vou vendo aí alguns, né? Milena Santos está aí, Vanderly também, que Deus abençoe. Galera aí do Pará, né? Estive lá no Pará, no estado do Pará pela primeira vez, agora recentemente na cidade de Dom Eliseu. Quero mandar um abraço aí para o Francione, que Deus abençoe vocês, amém? Pois então, vamos começar a nossa live aqui, tá bom? Deixa eu ficar aqui com o meu notebook atento. Já estou com o meu catecismo da Igreja Católica aqui em mãos. Estou com a palavra de Deus. Então, vamos começar. Amém? Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar juntos, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostra. E amém. Que Nossa Senhora interceda, nos guarde, ilumine o nosso entendimento para que nós possamos mergulhar cada vez mais na riqueza da Igreja Católica, que nós possamos viver mais intensamente a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza. Queridos, eu quero começar aqui essa live, primeiramente falando para vocês que desde quando eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro com Deus, né, há 7 anos atrás, não tenho tantos anos de caminhada, mas como eu digo para muitas pessoas, que o que mais Deus Ele quer que importe na nossa vida é o PHN, por hoje não. E desde o início do meu primeiro encontro com o Senhor, desde quando eu tive o meu primeiro contato com esse Deus que deseja, né, nos salvar, desse Deus que nos ama intensamente, brotou no meu coração um ardente desejo de verdadeiramente fazer parte da verdadeira Igreja de Cristo, né? De realmente ter um entendimento, ter a unidade com a verdade. Eu sempre valorizei muito essa busca pela verdade. As pessoas, elas têm, já é característico da identidade do ser humano, como imagem e semelhança de Deus,
ele tem uma sede dentro da sua alma, essa sede que o impulsiona, podemos dizer assim, a ter um contato com a verdade, porque esse contato com a verdade é que vai saciar a sede que existe no interior de cada pessoa. Todos nós já nascemos com um desejo ardente no nosso interior de encontrar Deus. Existem algumas pessoas que, infelizmente, buscam saciar essa sede em realidades em que jamais vão conseguir. Na droga, por exemplo, na bebedeira, não somente nessa parte, mas também nas seitas, né? As pessoas, elas têm um esforço já em si de ter um encontro com a verdade. Até o ateu, até a pessoa que se denomina ateu, adepto ao ateísmo, que diz que não crê em Deus, até essas pessoas buscam a Deus, mesmo que elas não reconheçam isso. Só que elas buscam de uma forma errada, né? Elas buscam fazer de si o próprio Deus, das suas próprias convicções, das suas próprias ideias, das suas próprias conclusões. Conclusões estas que brotam do achismo da carne, podemos dizer assim. Então, cada pessoa, ela já tem esse desejo de encontrar a verdade, de ter uma unidade com a verdade, para que possa saciar essa sede que há em si. Então, isso já é algo característico de todo ser humano. Se você é criado por Deus, você existe, você tem essa sede dentro de você de encontrar a verdade. Na nossa atualidade, existe muitas enganações, podemos dizer assim. Existem muitas embalagens. Só um minutinho. Silêncio, Itaúna. Minha filha fazendo barulho. Nós temos, na nossa atualidade, silêncio, viu? Muitas embalagens enganosas, mentirosas, que começam a querer transmitir que vivem a verdade do Evangelho, que vivem a verdade de Deus. E muitas pessoas são arrastadas, né? São induzidas de forma desonesta, né? Por parte desses falsos profetas, desses homens, dessas mulheres que hoje pregam um cristianismo sem Maria, um cristianismo sem cruz. Então eu quero falar aqui para vocês a segurança que nós temos como católicos, o amor que nós temos pela igreja, que nos mantém blindados, podemos dizer protegidos desses venenos que têm se propagado na nossa atualidade, que têm contaminado muitas pessoas. Esses venenos que muitas vezes se escondem atrás de belas palavras, né? O diabo, quando ele quer desviar alguém, quando ele quer desvirtuar uma pessoa, ele vai chegar com uma estratégia de argumentação, né? O combate espiritual, nós sabemos muito bem, quando nós estudamos um pouco de demonologia, logo na primeira questão da Suma Demoníaca, por exemplo, escrito pelo padre José Forté, lá vai deixar muito claro que o combate espiritual entre anjos e demônios foi combate intelectual, ou seja, foi de argumentação. Então, sabendo dessa realidade, cabe a nós a termos uma prudência muito grande em ouvir as argumentações daqueles que estão fora dos 3 pilares da fé católica. Por quê? Porque o demônio, ele sempre corrompeu pessoas pela argumentação. Você vê, Eva, ela deu ouvidos à serpente, por ela ter dado ouvido à serpente, ela deu acessibilidade a uma informação distorcida daquela que Deus já tinha estabelecido, certo? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. O que é então, Daniel, que nos mantém em segurança, podemos dizer assim? Qual é a segurança que a Igreja Católica Apostólica Romana nos dá e como nós devemos preservar essa segurança na nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada de fé? O Catecismo da Igreja Católica, ele foi quem me resgatou do protestantismo. Por quê? Porque eu fui estudar o catecismo da igreja, para me atacar mais ainda a igreja, foi voltar para ela. Por quê? Porque o catecismo, ele vai ter uma profunda unidade com a palavra de Deus. Ele vai ter uma unidade, gente, assim, perfeita com a Bíblia Sagrada. Então, quando eu busquei atacar a igreja católica estudando o catecismo, foi voltar. Então, eu vou
falar para vocês um dos grandes motivos de hoje eu ser católico e de hoje eu preservar esta minha identidade como católico e essa minha correspondência ao chamado de Deus dentro da Igreja Católica pela minha vocação, né? O Senhor que me chamou a ser católico, certo? O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 76, vai nos falar algo muito lindo. E quando eu cheguei a ter acesso a isso aqui, se todo protestante com honestidade, ele estudar podemos dizer que somente esse 76 aqui e o 77 já seria o suficiente para ele realmente ser um católico apostólico romano. E todas as pessoas que passam a estudar esses dois números principalmente, eu não estou querendo dizer que o resto é algo a se desprezar, não. Estou querendo dizer que esses dois números do catecismo foram, podemos dizer, primordiais para o meu resgate, né? Para que eu pudesse entender verdadeiramente o que é ser católico e a segurança que nós temos por sermos católicos, tá? No Catecismo, no número 76, vai dizer assim, começa da seguinte maneira: a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Preste bem atenção. O Catecismo vai dizer que a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, veja, é algo que o Catecismo já destaca como uma ordenança do Senhor, é uma ordem do Senhor, ou seja, é algo que brota do próprio Deus. Essas duas formas da verdade poder chegar até nós, de realmente ser a transmissão do verdadeiro Evangelho. O catecismo ele vai ser bem direto, ele vai ser bem firme no que ele apresenta para cada um de nós como verdade. Então veja, a transmissão do Evangelho, veja, o Evangelho ele é transmitido. Todos nós que desejamos ter uma unidade com o Evangelho, com a mensagem da salvação, com a mensagem de Deus, nós precisamos entender essas duas formas dessa transmissão acontecer, certo? Então, a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor, porque isso é algo estabelecido pelo próprio Deus, e aquilo que Deus estabelece, nós não podemos ir contra aquilo que o Senhor estabelece, porque Deus ele é infalível, Deus ele é onisciente. Então, por ele ser onisciente e ser infalível, ele deixou essas duas maneiras para cada um de nós termos a verdadeira transmissão, ou seja, o verdadeiro contato com o evangelho genuíno, com o evangelho verdadeiro, porque existem outros evangelhos sendo pregados por aí, né? Falsos evangelhos. O verdadeiro evangelho, ele vai ter essas duas formas de transmissão. O catecismo diz assim: fez-se de duas maneiras, oralmente. Aí ele vai primeiro destacar essa parte, oralmente, preste bem atenção, oralmente pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, esse primeiro destaque que o catecismo coloca dentro dessa transmissão oral, certo? Já é o suficiente para você ser católico. Por quê? Porque aqui já destaca a voz do Sagrado Magistério, certo? Já destaca aqui a importância de ouvirmos a voz da Igreja pelo Sagrado Magistério. Nós católicos temos, como vocês já sabem, 3 pilares. Quero mandar um abraço aí para o Padre Miguel Ângelo, que está me assistindo. Para mim é uma honra, viu, Padre? Estar sabendo que o senhor está me assistindo. Que Deus abençoe. Então, nós católicos, nós temos 3 pilares na nossa fé: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, a nossa segurança maior como católicos brota dessa realidade de comunicação entre Deus e o povo, que é os 3 pilares da fé católica. Aqui está a nossa grande segurança, a nossa grande certeza que estamos em contato com o verdadeiro Deus.
Quando lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, vai nos falar que a igreja ela é a casa do Deus vivo. Por que lá vai dizer que é a casa do Deus vivo? Porque nós não acreditamos em um Deus inutilizado, podemos dizer assim. Nós não acreditamos em um Deus de 2000 anos atrás. Não, nós acreditamos em um Deus vivo, presente. Esse Deus vivo, ele está em uma permanente comunicação com o seu verdadeiro povo. Então, a mensagem de Deus, ela sim foi transmitida há 2000 anos atrás de uma forma muito plena, de uma forma muito bela, né? Podemos dizer assim, plena entre aspas, mas que teve uma continuidade esta que vem dessas duas realidades que o catecismo vai nos apresentar, da forma oral e da forma escrita. Certo? Então, a parte da oral, né, da parte oral dessa transmissão, desse contato que existe entre Deus e o seu povo por meio do Sagrado Magistério, o catecismo ele vai falar que foi pelos apóstolos. Por isso que a nossa igreja, ela é a igreja católica apostólica. Ela vem dos apóstolos, ela tem uma sucessão apostólica. Né? Não foi algo que de repente nasceu, não foi algo que nasceu um dia desse, com interpretações humanas. Nós não seguimos interpretações humanas. O nosso ensino, a nossa doutrina, ela não brota da carne do homem. Ela brota do querer de Deus, né? Ela vem do querer de Deus. Ela brota podemos dizer, da onisciência de Deus. Então, é uma doutrina infalível. É uma doutrina santa. É uma doutrina perfeita, porque vem do próprio Deus. Então, Deus ele se utilizou dos apóstolos como seus instrumentos de comunicação, podemos dizer assim. Instrumentos esses que aproximaram o povo da verdade, certo? Então, pelos apóstolos, que pela pregação oral, veja, pela pregação oral, porque na época dos apóstolos, os apóstolos eles não andavam com uma Bíblia desse jeito, debaixo do braço, depois chegava, capítulo tal, versículo tal, diz isso. Não, gente, não existia isso na época dos apóstolos. Foi uma realidade de pregação oral. Tinha ali uma participação ativa, direta do Espírito Santo, que passava podemos dizer, pela limitação do homem e chegava à humanidade. Ou seja, os apóstolos, eles eram pessoas limitadas, eles eram seres humanos, mas eles tiveram um grande auxílio da graça de Deus para transmitir a verdade para o povo. Então, pelos apóstolos, que pela pregação oral, o catecismo ele vai dar esse destaque para você entender que nem tudo está escrito ao pé da letra, que nós não podemos exigir da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que tudo esteja escrito ali de forma ao pé da letra. Não, por quê? Porque desde a realidade da época de Cristo, até antes disso, né, desde o início da humanidade, existe a tradição, que é a transmissão de pais para filhos, da comunicação de Deus, certo? Então, quando o catecismo destaca isso, é algo muito belo. Por quê? Porque ele já mostra que a nossa religião, a nossa fé, ela não se limita em versículos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas buscam os versículos, mas não buscam o Deus dos versículos. Ou seja, a nossa fé, ela não está aprisionada nas limitações das letras. Você está entendendo? A nossa fé católica, ela não está limitada, aprisionada nas limitações das letras. A nossa fé católica vai muito mais além do que isso. Então, quando o católico ele lê a palavra de Deus, ele lê a Bíblia, ele não para a sua visão nas limitações das letras que aqui estão. Eles vão mais além. Por quê? Porque a palavra que nós lemos é uma palavra viva. Porque nós estamos na igreja que é a casa do Deus vivo, como diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Então, é uma igreja que tem um Deus real, um Deus vivo. Isso é uma grande certeza para nós católicos. Isso é a grande segurança que nós temos. Isso é uma realidade transmitida pelos 3 pilares da fé católica. E isso, gente, alegra o nosso coração quando nós conhecemos de fato qual é a importância dos 3 pilares da fé católica, certo?
Aí o catecismo continua assim: por exemplos e instituições. Veja, exemplos que os apóstolos foram dando, também o seu comportamento, as palavras que eles diziam, o modo de viver, podemos dizer assim, daqueles homens, foi conquistando corações. E essa conquista, ela vem de uma história bimilenar, de 2000 anos, né? E essa história, ela é vivenciada hoje na Igreja Católica. Nós temos uma igreja que, se você pega o seu bispo, o bispo da sua diocese, e você vai pesquisando quem foi o antes dele, o antes do outro, o antes do outro, o antes do outro, o antes do outro, vai cair em um dos apóstolos. Por quê? Porque teve uma continuidade da comunicação de Deus entre ele e o seu povo. Entendeu? Então, esta continuidade é a sucessão apostólica, tá certo? Então, quando aqui diz assim: transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, entenda, eles receberam das palavras de Cristo. Veja, até o próprio Cristo, ele nos deixa esse grande ensinamento que a forma oral da comunicação, ela é de extrema importância. Jesus, ele não andava com um papel na mão, direto escrevendo, tá ali escrevendo, não. Jesus, ele tinha uma comunicação oral com os seus apóstolos, e não somente oral, mas também pelo silêncio dos gestos. Então, na medida dessas convivências, os apóstolos, eles foram adquirindo uma experiência íntima com a verdade, experiência essa que penetrou no interior de cada um deles e transbordou para a humanidade. E assim, a Igreja Católica, ela veio preservando essa continuidade da comunicação entre Deus e os homens, né? Existe essa comunicação viva. Existe um padre que eu conheço, o padre Jacó Siddhartha, mando até um abraço para ele. Hoje ele está na Vajota, né? Diocese de Sobral. Eu quero dizer aqui que ele é um homem muito de Deus. E ele disse para mim: Daniel, você quer ouvir a voz de Deus? Eu disse: quero. Ele disse: escute a voz da igreja. Escute a voz da igreja. Mas não da igreja de hoje, da igreja de sempre. Ou seja, você tem que escutar a voz da igreja de hoje, a de ontem, as de antes de ontem, desde o início dela. Então, escutar a voz de Deus é escutar a voz da igreja de sempre. Amém? Perdão, gente. E aí o catecismo, quando ele fala, transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras, aqui já dá um destaque dessa comunicação oral entre Jesus e o seu povo. E aí continua, da convivência e das obras de Cristo. Veja, essa convivência é que eu digo que formou essa comunicação pelo silêncio dos gestos, né? A comunicação da verdade pelo silêncio dos gestos. Então, foram pessoas que conviveram com o Cristo, conviveram com a própria verdade. E assim foi transmitindo nessa sucessão apostólica. E o catecismo continua, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Veja, que não foi somente pela convivência com Cristo que eles aprenderam, mas também pelas sugestões do Espírito Santo. Essas sugestões, queridos amados irmãos e irmãs, acontece até hoje. Por exemplo, o Concílio Vaticano II, né? Alguma pessoa comentou até aí de eu gravar uma live sobre o Concílio Vaticano II. Eu vou ver sim se grava esta live, tá bom? O Concílio Vaticano II, a meu ver, foi uma sugestão do Espírito Santo, né? Foi uma sugestão do Espírito Santo. Aconteceu a ação do Espírito Santo ali. Nós presenciamos hoje a renovação carismática católica. Não é um simples movimento da igreja, é uma corrente de graça, né? É algo muito mais além do que um simples movimento. Então, tudo isso que nós estamos vivendo na nossa atualidade é algo que brota dessa segurança de católicos que nós temos por parte desses 3 pilares da fé que eu estou destacando aqui nessa minha reflexão. Então, essas sugestões do Espírito Santo não cessaram há 2000 anos atrás, não. Pelo contrário, essas sugestões do Espírito Santo, ela é atual, ela é viva, ela é até hoje pertencente à igreja. Ela é algo ativo na igreja hoje. Então, o Espírito Santo, ele continua dando sugestões para o seu povo, né? E essas sugestões, elas brotam, né, da igreja.
elas vêm por meio da igreja. A igreja é esta coluna e baluarte da verdade. E, com certeza, também aí tem uma ativa participação de Nossa Senhora, Maria Santíssima, continua intercedendo pelo seu povo, continua enviando graças sobre a vida de cada um de nós. Então, eu destaquei aqui a primeira forma, né, a primeira maneira de o evangelho chegar até nós verdadeiramente, que é pela forma oral. Agora eu quero falar aqui sobre a questão da escrita, certo? Quero falar aqui sobre a questão da escrita. O catecismo vai dizer assim, vai dar continuidade da seguinte maneira. Primeiro ele falou da forma oral, agora ele continua assim, por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação, certo? Então, também tem aqui a participação ativa daquilo que foi escrito. Então, os escritos sagrados, a Bíblia Sagrada não é um livro antigo de 2000 anos atrás, não. É um livro de hoje, é um livro de agora, é um livro de sempre. Porque a palavra de Deus ela é viva desde que, preste atenção no que eu vou destacar, desde que esta palavra seja interpretada por aqueles que têm o real munus, podemos dizer assim, a real autoridade de interpretá-la. Porque tem muitas pessoas que pegam a Bíblia, abrem aqui, pá, eu vou interpretar aqui do meu jeito, e não é assim, querido. É por isso que nasce tantas e tantas seitas que se dizem ser igrejas bíblicas, né? Igrejas que brotaram da revelação da palavra de Deus. E aí eles começam a dizer que por exemplo, a reforma protestante foi algo de Deus. Por quê? Porque eles acharam a verdade na Bíblia, não precisam da igreja. Como assim? Como é que você vai aceitar a Sagrada Escritura como palavra de Deus e duvidar da igreja que me confirmou isso? Porque foi a Igreja Católica que no século IV depois de Cristo que trouxe essa realidade para nós, né? Trouxe essa confirmação que a Bíblia, de fato, ela é sagrada, que a palavra de Deus é verdadeiramente de Deus, né? Foi a igreja que nos deu essa certeza. Tanto que Santo Agostinho, ele chegou a dizer algo que para muitos pode até ser uma monstruosidade, mas não é uma verdade. Ele diz: se os evangelhos não me levassem a crer na Igreja Católica, eu desacreditaria dos evangelhos. Você está entendendo por quê? Porque a própria Sagrada Escritura, ela vai deixar bem claro que tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligar vai ser desligado. Então a igreja tem autoridade, né? A igreja é santa, a igreja é verdadeira. Então nós temos que ter sim uma intimidade profunda com aquilo que está escrito. Isso é um fato. Nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que esta intimidade minha entre eu e a Bíblia Sagrada depende da igreja que Deus fundou, que o próprio Cristo fundou. Por quê? Para manter a ordem. Porque se eu começo a ter, podemos dizer, algumas aceitações de situações que eu possa denominar como verdade, mas que esta verdade não está em plena união com aquilo que a igreja nesses 2000 anos viveu, eu estarei criando uma falsa verdade. Eu estarei tomando como verdade algo falso. Entendeu? Por isso que Santo Tomás de Aquino, ele chegou a dizer que o idiota toma por falso aquilo que não pode compreender. O idiota toma por falso aquilo que não pode compreender. Ou seja, é uma idiotice monstruosa você querer viver a palavra de Deus sem querer viver em uma plena unidade com a igreja do próprio Deus, a igreja verdadeira do Senhor. Então, o que é que nos dá segurança verdadeiramente como católicos? Os 3 pilares da fé católica. Esses 3 pilares vai nos manter em linha reta para o céu, em linha reta para a salvação, porque nós temos a certeza que tudo aquilo que brota desses 3 pilares, de fato é comunicação de Deus. E isso é uma forma que Deus ele se utilizou para quê?
para manter o seu povo em ordem, para manter o seu povo em unidade. Deus se utilizou disso para manter o seu povo. Ou seja, tem que existir uma hierarquia, tem que existir uma divisão de cargos, porque caso contrário, não daria certo. Você tira, pelo simples exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Se você imagina cada ser humano poder fazer as regras da própria cidade que mora. Isso não daria certo nunca. Por quê? Porque ia ter uma multiplicidade de leis, né? E umas iam contradizer outras, e ia gerar um caos. Então, existe uma hierarquia até na questão da naturalidade da nossa existência, né? Tem os governantes, né? Tem aquelas pessoas que têm a autoridade de instituir as leis, as regras que o povo tem que viver. Assim também, meus amados irmãos, é entre o povo de Deus. Tem que ter estabelecido uma hierarquia, e fora dessa hierarquia é algo venenoso. É algo venenoso. Por quê? Porque não vai te manter em unidade com a verdade. Lá pode até ter partículas da verdade, mas misturadas com situações de mentiras. Então, por exemplo, alguém dizer assim: Jesus te ama. Isso é mentira? Não. Mas se isso vem de alguém que diz que Jesus te ama, mas esse alguém persegue Nossa Senhora, então são partículas da verdade misturadas com mentiras, e isso é venenoso para a sua espiritualidade, para a sua fé. Por isso que você tem que ter muito cuidado com os falsos profetas, né? Principalmente ter muito cuidado com esse falso ecumenismo que tem circulado em nosso meio. Então, meus amados irmãos, se você quer ter segurança em estar em unidade com a verdade da igreja, esteja em unidade com os 3 pilares da fé católica. Os 3. Não é somente com um, não é somente o magistério atual que eu tenho que ter unidade. Não é somente com o magistério atual. Eu tenho que ter unidade com a Bíblia Sagrada e tenho que ter unidade com a tradição da igreja, certo? Então, tudo aquilo que você, por exemplo, presenciar hoje, que queira anular o que a igreja já estabeleceu no ontem, você precisa entender uma coisa: um concílio não pode anular o outro, certo? Aquilo que a igreja já estabelece, ninguém pode mudar, nem mesmo o Papa pode ir, por exemplo, contra um dogma ou contra um pronunciamento em ex-cátedra que já foi estabelecido por algum Papa anterior a ele. Então nós precisamos entender que esses 3 pilares da fé católica nos dão uma segurança imbatível. Eu vou então aqui finalizar para vocês essa conclusão da nossa reflexão de hoje, dessa pequena formação, com o próximo número do catecismo, lá no número 77, que lá vai dizer assim: para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Veja, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Veja, inalterado, ou seja, não tem como alguém alterar a verdade do evangelho, certo? Então, essas outras interpretações desse povo que se diz cristão, mas não tem unidade com a igreja, é preocupante, né? É algo que você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o próprio catecismo vai dizer que para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo, aonde? Na igreja. Ele está vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. Veja, deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério, ou seja, de ensinar. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então, até a consumação dos tempos, nós temos que estar
dentro da realidade hierárquica da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vocês podem ver um grande exemplo no Catecismo da Igreja Católica. Existe lá no número 181, deixa eu achar aqui. No número 181, fala algo muito rico, muito importante. Veja, crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Veja, eu vou ler novamente. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Aquele que verdadeiramente é crente, que crê em Deus de verdade, é filho da Igreja Católica. Entendeu? Aí vai dizer algo aqui que muitos na nossa atualidade estão querendo discordar. Mas não tem como você discordar com a verdade quando os fatos são apresentados, né? Os fatos, a verdade, ela é apresentada. E diz assim, número 181 do Catecismo da Igreja Católica. Todos os católicos têm que aceitar isso aqui. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Você entendeu a importância da igreja? De você estar na igreja? Você entendeu? Então, queridos, a segurança de sermos católicos está nos 3 pilares da nossa fé. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí me assistindo, né? Louvado seja Deus por cada um de vocês. Teve uma galera aí comentando, né? Tô abrindo aqui meu note novamente. Teve uma galera aí comentando. Tô muito feliz pela participação de vocês, tá bom? Eu tô aqui em Fortaleza, né? Tô com muita saudade de Marco. Estarei pregando, deixa eu ver aqui direitinho a data, certo? Hoje é dia 27/7/2017, certo? Deixa eu ver aqui. Eu vou estar no encontro, né? Quero mandar um abraço aí para o coordenador do grupo Vida Nova, Fladenilson, que vai estar realizando agora um evento, né? Para honra e glória de Deus. Eu estarei lá pregando a palavra. E também estará lá comigo o irmão Cosme, né? O cantor Cosme. Deixa eu ler aqui para vocês. Vai ser na rua Padre Fialho, aqui em Fortaleza mesmo. O número é 1603. O local é a Igreja de São Sebastião, lá no bairro Jardim Jatobá, tá bom? Vai ser nesse domingo agora, a partir das 8 horas da manhã. 8 horas vai ter o testemunho do Cosme e pela tarde vai ter o meu testemunho, tá certo? Então, eu convido todos vocês para esse encontro. A galera aí do estado do Pará, deixa eu ver aqui que eu também tenho uma missão marcada agora para o estado do Pará. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no meu Face, que eu tinha compartilhado aqui esses dias. Quero mandar um abraço aí para o Marcelo Ferreira, a Alessandra de Oliveira, que está aí comentando. Mas tu é fera, cara. Orgulho de ter uma pessoa com tanta intimidade com a igreja e com o Senhor. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe, Marcelo. Para mim é uma alegria, cara, ter vocês aí seguindo, tá bom? Ed Carlos Costa, que Deus abençoe. Galera que está comentando aí agora, que Deus abençoe vocês. Galera, vocês que ainda não segue o Padre Gabriel Vilaverde, recomendo vocês colocar aí no Face, Gabriel Vilaverde, tá bom? Segue lá, é um sacerdote muito sério, homem de Deus, prega a verdade sem medo, então siga lá também. A divulgação já está sendo colocada aí na internet da minha ida para o Pará. Eu vou estar em missão em Marabá, no estado do Pará, nesse mês de agosto de 2017. Certo? Então, você pode ter mais informações com o Josivan Rocha. O número dele, o DDD é 94, o número é 9195-4152, tá bom? Mandar um abraço aí para o Dudu Oliveira, Ângela Pereira,
Taison Barbosa, que Deus abençoe. Tatiane de Maria, que é da obra missionária, Deus ilumine. Leonor Ribeiro também. Ana Karen, que Deus abençoe vocês. Gente, o evento lá em Marabá, no estado do Pará, vai ser de dia 13 a dia 20 de agosto desse mês, certo? Que tá vindo aí desse ano para honra e glória de Deus. Vai ser uma bênção, tá bom? Então, galera, você que ainda não me segue, coloca aí no Face, né, Daniel Silveira Fonteles, coloca também no YouTube, Missionário Daniel Silveira, e acompanha lá os vídeos de evangelização. Conto com vocês em compartilhar essa live e juntos evangelizarmos. Salve Maria Santíssima, e eu prometo que vou estar gravando todos esses dias várias lives, talvez hoje ainda tenha uma ou duas, não sei. Provavelmente vai ter à noite outra live, a gente estudando algum outro tema relacionado a isso, tá certo? Que Deus abençoe. Salve Maria.